Agora é o Cruzeiro. Mudou o horário, a Itatiaia já informou várias vezes. É matinê, domingo pela manhã. Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Confirmando 6h39, é o jogo contra o RT. Estreia do técnico Anderson Moreira, retomada do Cruzeiro. E o time já tem a programação definida até esta partida. O Cruzeiro treinou hoje pela manhã. Quarta-feira, amanhã, o treino será pela manhã. Na quinta-feira à tarde, sexta-feira à tarde, começa a concentração por causa do protocolo. E no sábado pela manhã, o técnico Anderson Moreira comanda a última atividade. E os jogadores também, todo mundo que vai ao Gigante da Pampulha vai precisar passar por testes de Covid-19. O Anderson Moreira, ele vem observando o time nos treinamentos. Hoje pela manhã foi assim, ontem também. E ele tem algumas situações ainda para definir. Já falamos aqui sobre as ausências do Jadson e do Maurício. Para o Jadson, o Jean é o favorito. Agora, para a vaga do Maurício são algumas opções. E além disso, o Anderson, ele espera, por exemplo, se o meia Claudinho, que veio da Ferroviária, se ele vai ser regularizado no bid da CBF. Ainda não foi, já saiu até a rescisão de contrato dele com a Ferroviária. Se ele ganhar condição de jogo, pode ser uma cara nova, não para começar, mas quem sabe para entrar. Faltando aí 30 minutos, para aguentar 30 minutos, acho que o Claudinho não terá problema. Ele começou a treinar com a Ferroviária, depois veio para o Cruzeiro, já treina com o grupo há alguns dias, normalmente, na Toca da Raposa 2. Seria até uma cara nova para apresentar o Cruzeiro à sua torcida, que vai assistir o jogo, vai assistir somente. Eu vi até um pessoal falando sobre ir pro Mineirão, ficar lá fora. Pelo amor de Deus, mexer com isso não, nesse momento de pandemia, isso aí não é permitido. Mas o Anderson então tem quarta, quinta, sexta e sábado, mais 4 dias ainda para definir esse time do Cruzeiro que vai encarar a equipe da URT. O Emanuel falou há pouco sobre a situação do jogo da Caldense. É a grande adversária do Cruzeiro, se o Cruzeiro pensar ainda, e claro que pensa, porque é um objetivo em classificação para a semifinal. E a Caldense vai jogar as duas em casa, com essa situação do Tupinambás, e o Cruzeiro precisa vencer os 2 jogos contra o RT e contra a Caldense, e ainda tem que tirar uma diferença de 4 gols de saldo. A Caldense fazendo os 2 jogos em casa, isso já pode dificultar a vida do time do técnico Anderson Moreira, mas o Anderson está muito tranquilo com a comissão técnica. Ele já deu diversas declarações que o grande objetivo do Cruzeiro ainda tem a Copa do Brasil, mas o grande objetivo é conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro e a estreia no começo de agosto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora o Anderson, que vai ganhando os reforços na medida do possível. Departamento de futebol do Cruzeiro fazendo muito esforço no mercado, porque o Cruzeiro não tem grana para investir. Tinha uma situação com o Claudinho, conseguiu parcelar de várias vezes para comprar o jogador, mas tirando isso, é o que entra, paga salário, e o outro que entra aí, que pode entrar, é para pagar dívidas, principalmente as com ações na pipa. Então, o Cruzeiro vem trabalhando, os jogadores são oferecidos, o departamento de futebol analisa, o técnico Anderson Moreira também, ele participa de todas as negociações. Foi assim que encontrou o Giovani, que já está finalizando os exames médicos, não terá nenhum problema, já deve começar a treinar ou amanhã ou quinta-feira. O Cruzeiro também deve confirmar a contratação de forma oficial e aguarda esta questão do Daniel Guedes. A negociação vai avançando, eu acho que vai terminar com desfecho positivo. O Santos, eu conversei com um colega há pouco
da imprensa de Santos, o Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Ele me disse que o Santos admite emprestar o jogador sem custos, pode ser até o final da Série B ou por uma temporada. Com salário, o Cruzeiro não deve ter problema, é um salário abaixo do teto que foi estipulado no início da temporada, então pode chegar o Daniel Guedes para ele e o Raul Cáceres, o paraguaio, eles serem as opções ali para a lateral direita. Para a esquerda teria o Giovani e os outros que já estão no elenco. Aí eu te pergunto, Léo Figueiredo, 6h44, se vier mesmo o Daniel Guedes, Cruzeiro tem um elenco fechado ou precisa de jogador para as beiradas, para lado de campo ou para meiuca? O que você pode falar? Léo Figueiredo, boa noite. Boa noite, Samuel. Eu acho que o Cruzeiro tem sim um elenco fechado para a Série B. A não ser que surja uma oportunidade de trazer um grande jogador. Um jogador acima da média. Uma grande oportunidade de negócio, que é difícil devido à atual situação financeira do Cruzeiro. Mas se às vezes com um parceiro ou algum jogador que já esteve no Cruzeiro e quer retornar e que tenha uma qualidade acima da média, uma contratação assim, algum cara para dividir responsabilidade, com o Marcelo Moreno lá na frente, né? Aí sim, acho que o Cruzeiro pode buscar e pode se esforçar. Se não, por mais que a gente mantenha e tente baixar um pouco o sarrafo, porque é uma Série B, nós estamos acostumados a ver o Cruzeiro disputando a Série A, e o Cruzeiro brigando por título na Série A, o Cruzeiro conquistando a Copa do Brasil. O Cruzeiro tem um time, olhando para o restante da Série B, para brigar ali no G4. A grande diferença pode ser o Henderson e quem sabe, se tivermos torcida no restante do ano, em algum momento, a força e a marca e a camisa e a torcida que o Cruzeiro tem para superar e conseguir se distanciar dos outros. No mais, tem um bom time para jogar a Série B e vamos confiar no trabalho do Henderson. Se pintar uma grande oportunidade, sim. E para fechar aqui, Samuca, já recebi 2 mensagens aqui no Twitter de torcedores do Cruzeiro reclamando porque, como você citou, a Caldense vai fazer 2 jogos em casa. Mas, vamos deixar claro, o Tupinambás não pode jogar em Juiz de Fora, Tupinambás jogaria em Pouso Alegre, não pode jogar em Pouso Alegre, e existe sim um acordo dentro da Federação Mineira, entre os clubes. Michel Ângelo me passou essa informação mais cedo, até do Fabrício Calazans. Os clubes estavam cientes que em caso de problemas em lugares para jogar, que poderia haver uma inversão de mando de campo, como é o caso que está acontecendo entre Caldense e Tupinambás. A Caldense vai jogar em casa, mas sem torcida, para deixar isso claro para todo mundo, Samuca. Pois é, eu vou até jogar aqui no Google, Juiz de Fora a Poços, Juiz de Fora a BH. Será que a diferença está muito grande? E poderia jogar aqui em Belo Horizonte também, o time do Tupinambás, ou não, Léo? E teria que ver a capacidade de estádio e quando seria o jogo, né? Porque o Cruzeiro já joga no domingo às 11 no Mineirão, fosse um jogo no Mineirão mais tarde, sim, e temos a rodada dupla no Independência também no domingo. Acho que aí tem uma questão de estádio e de horário, mas poderia ser programado para jogar em Belo Horizonte também, não vejo nenhum problema nisso. É só para deixar claro, Samuel, que o Cruzeiro está ciente de que isso poderia acontecer e sejamos honestos também com o Tupinambás. Queria jogar em casa, não teve jeito, tentou jogar em Pouso Alegre, não teve jeito, aí vai jogar em Poços de Caldas. Não vai mudar muito a cotação do dólar não, viu, Samuel? Pois é, e tentou Muriaé também, se não me engano. E a Caldense também tem um time que mostrou aí muita qualidade nesse campeonato estadual e pode vencer a equipe do Tupinambás em qualquer lugar. Vamos falar sobre a situação do Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Hoje teve muita movimentação em ações do Cruzeiro na Justiça do Trabalho, 6h48. Primeiro, uma audiência foi marcada, aquela situação do Dodô, lateral esquerdo. O Dodô, ele pede que o Cruzeiro registre o contrato que foi firmado na gestão passada, que o Cruzeiro registre esse contrato, e o Cruzeiro pede a nulidade de cláusulas que foram colocadas neste contrato. As partes ainda não se entenderam, o acordo acho difícil neste momento, e vai ficar mesmo para a Justiça do Trabalho definir o que será feito. O Dodô, que até começou a treinar no início do ano,
depois foi liberado e desde então só treina de forma particular, em casa, com um preparador. Ele segue sem atuar, esperando o desfecho desta situação. Então, dia 4 de agosto, tem esta audiência. Informamos ontem sobre o Mano Menezes. O Mano e o advogado, eles não conseguiram acessar a sala virtual de audiência. A juíza pediu uma manifestação, o advogado se manifestou, uma nova audiência foi marcada. E o Cruzeiro, ontem à noite, entrou com um pedido novamente para se arquivar o processo, falando que, mesmo se o processo fosse arquivado, isto não impediria uma nova ação na justiça por parte do Mano Menezes. A juíza negou esse pedido do Cruzeiro e confirmou a audiência para terça que vem, dia 28. Vamos ver o que vai ser definido nesta situação do Mano Menezes. É uma das duas ações que o Mano tem contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho. E uma outra, essa mais recente, de agora à tarde, do ex-auxiliar do Abel, o Leomir de Souza. Ele cobra em verbas rescisórias, atrasos, R$206 mil, tem ainda uma parte de honorários. Nesta ação, a audiência terminou sem acordo. O Cruzeiro fez uma proposta de R$120 mil em 20 parcelas. Nos últimos acordos, o Cruzeiro tem parcelado de uma forma maior para honrar os compromissos que vêm sendo honrados e para a parcela não ficar tão alta neste momento de muita dificuldade financeira. O advogado do Leomir de Souza recusou, fez uma contraproposta de R$200 mil em 10 vezes. O Cruzeiro recusou essa contraproposta. Uma nova audiência foi marcada para o dia 17 de setembro. É o Cruzeiro trabalhando em todas as frentes possíveis e preocupado, claro, com essas ações na Justiça do Trabalho. Manuel. O Cruzeiro vai ter que conviver durante algum bom tempo com essa situação de acertos com pessoas que trabalharam no clube. Não vamos dizer se prestaram ou não bons serviços, mas o contrato estava escrito, o clube tem que honrar. Não adianta pensar que foi o Itair, que foi o Wagner Pires, que foi o Serginho. Quem fez os contratos fez pelo Cruzeiro e tinha poderes para fazer o contrato e assinar pelo Cruzeiro. Você sabe que a maior saúde de uma empresa